O interior do Brasil é completamente perturbador. É uma sexta-feira à noite. E você mora no interior do Brasil. É mais uma noite comum. Aí é Você sinistro. assiste TV e come algo. Até que ouve um cântico vindo do lado de fora da sua casa. Você levanta, confere e logo volta a ver TV. Tá vindo do Talvez mato. seja apenas coisa da sua cabeça. Ah Até que lá, alguém bate na sua passou. porta. É a Mas quem Matinga. poderia ser? Ninguém vem aqui essa hora. Era só o seu pai. Ele trabalha durante a noite e diz que esqueceu a carteira. Mas espera aí. Por que o meu pai tá batendo na porta? Por quê? É o cabra. É o cabra cabreolo. Certeza. Ah lá. Cuidado, Se você é do criançada. interior do Brasil, com certeza conhece a lenda da cabra cabriola. Ah lá. Mas e se eu te dissesse que não estamos falando de uma lenda, mas de algo real? É um A história fato. da cabra cabriola é muito mais antiga do que parece. Os primeiros relatos vêm do interior do Nordeste. O nome cabriola viria da palavra usada para designar um bode bravo. O mesmo animal que muitos acreditavam ser o disfarce preferido do diabo. Ah lá. O Com o chifrudo. tempo, as histórias começaram a se espalhar de fazenda em fazenda. Mas o curioso é que os relatos não eram apenas orais. Existem registros antigos em jornais locais e em cadernos de paróquias, Olha aí, pessoal do descrevendo Nordeste. desaparecimentos estranhos relacionados a essa criatura. As pessoas diziam ouvir correntes arrastando no terreiro, acompanhadas por um cheiro forte de fumaça e sangue queimado. E em algumas manhãs, encontravam pegadas de cascos no chão, indo e voltando de dentro das casas. Dizem que a cabra cabriola é um espírito enviado do inferno para punir os pecadores e testar a fé dos vivos. Mas há quem acredite que ela nasceu de algo ainda pior. Um homem amaldiçoado que teria feito um pacto de sangue e Meu sido Deus. transformado em um ser metade humano e metade cabra, condenado a vagar eternamente pelo interior. Diferente de outras lendas, essa criatura não aparece só para assustar. Muitos acreditam que ela aparecia em noites de festas, quando o som de risadas e música ecoava pelo interior. Olha aí, Eles pessoal. falavam que era quando o povo relaxava, bebia e se esquecia de rezar. E é nesse momento que ela aparecia, atraída pelo cheiro de pecado e pelo barulho das pessoas distraídas. Ela possui a habilidade de imitar vozes humanas, chama pelo nome e copia o tom de alguém da família, às vezes até de um parente já falecido. E quando você percebe o que está diante de você, já é tarde Já era. demais. É malandra demais. O interior do Brasil é, sem dúvidas, uma das regiões mais assustadoras quando o assunto é o sobrenatural. Talvez você que nunca viveu por lá ache que é só conversa para assustar as pessoas. Mas quem é do interior conversinha. sabe, ninguém passa a vida toda sem ver algo estranho por ali. Essas histórias existem há gerações, são contadas há tanto tempo que já fazem parte da cultura de quem vive ali. E todo morador tem uma história para contar. Seja algo que viu, ouviu ou sentiu. simplesmente não conseguiu explicar. E falando em histórias Meu pai antigas, contava, pessoal. existe uma que é contada como lenda. Mas não é. Ela aconteceu de verdade. Só que com o passar dos séculos, tentaram transformá-la em piada. Tudo para esconder o medo e desespero que ela causava nas pessoas. Qual? Os registros mais antigos falam de um homem que vivia isolado em casa, magro e de aparência doente, sempre coberto por roupas largas e com um olhar estranho, o tipo de pessoa que ninguém queria por perto. O povo dizia que ele era portador de uma doença incurável. Já outros Que é possível. diziam que ele estava amaldiçoado. Mas o mais Que também é assustador possível. vinha depois. Acreditavam que para se manter vivo, ele precisava se alimentar de fígado humano. No começo ninguém levava isso a sério. Até que crianças Fígado, começaram por a si só, já é ruim, desaparecer. né? Algumas Tem eram quem goste, vistas né, pela pessoal? última vez perto Fala de se você becos, gosta de fígado. armazéns e casas abandonadas. E sempre havia alguém que dizia ter visto o mesmo homem por perto, carregando um saco grande nas costas. Com o tempo, O homem o do medo se saco. espalhou. As pessoas trancavam as portas mais cedo e evitavam sair à noite. E as mães avisavam os filhos: se ouvir alguém te chamando no portão, não atenda. Pode ser o Papa Figo. Ah, o Papa Figo. Ou o homem do saco, né? Os relatos se repetiam em várias cidades, com o mesmo padrão.
desaparecimentos e um cheiro forte de ferro e carne. E o som de algo sendo arrastado pelo chão. Ninguém sabia ao certo o que ele fazia com as vítimas. Mas todo mundo conhecia alguém que jurava ter visto o homem do Aí saco. tá no stick, E o hein? mais estranho Ah lá, é ó. que mesmo depois de décadas, a história não morreu. Parece que ela só mudou de forma. Hoje o Papa Figo é contado como lenda, como se nunca tivesse existido. Mas quem vive no interior sabe. Certas histórias não precisam de provas para serem verdadeiras. Essa história ficou tão conhecida que, com o passar dos anos, surgiram várias versões. Em algumas regiões o nome até mudou. Foi aí que nasceu o famoso Homem do Saco. O povo dizia que era só uma forma de fazer as crianças obedecerem. Mas nem todo mundo acredita que seja apenas uma história. Ainda existem relatos de pessoas que juram Tem ter até um visto filme, um homem tem um idoso filme recente, galera. Eu acho que é desse ano, chamado O Homem do Saco. É americano. Caçam aí. É recente esse filme. de aparência doente, andando sozinho com um saco nas costas pelas estradas do interior. Alguns dizem que é ele, que o Papa Figo nunca morreu, que conseguiu se curar da doença e que de alguma forma alcançou a imortalidade. Ah lá, é a cena do filme. É a E cena se do eu te filme. dissesse que existe uma lenda que todo mundo conhece, seja no interior ou não? Todos conhecem, mas que foi ridicularizada e transformada em história infantil apenas como uma forma desesperada de esconder um mal real e antigo. Qual? Pensa Praticamente comigo, todas, né? por que alguém Ou criaria Saci. uma lenda de um homem sem uma perna, Ah, um gorro vermelho e que desaparece em um redemoinho, tá e que vindo. gosta de pregar peças nos moradores? Por que o folclore brasileiro teria dado tanto destaque a esses detalhes físicos específicos? Ah lá, A se verdade é escondeu. que a origem dessa história é bem diferente Esse da que a Saci tem gente asa? aprendeu na escola. E ela nasce em um dos períodos Tem não, mais né? sombrios da nossa história, a escravidão. Os registros mais antigos falam de um escravo chamado Saci. Ele vivia em uma fazenda do interior e era conhecido por ser esperto e corajoso, o tipo de homem que não aceitava viver acorrentado. Até que um dia ele tentou fugir, e durante a fuga foi capturado pelos capitães do mato. E como castigo, teve uma de suas pernas decepada como forma de humilhação, para que ele não conseguisse mais fugir. E não foi uma execução rápida. Eles queriam que Foi todos vissem lenta o e que dolorida. acontecia com quem tentasse Essa versão eu escapar. não conhecia. Contam que o Saci morreu com os olhos abertos, olhando para o céu e jurando que voltaria. Dizem que o corpo dele foi queimado e que as cinzas se misturaram com o vento. Desde então, o povo daquela região passou a ouvir um assobio no meio da noite e a ver redemoinhos se formando do Não nada. faz sentido, As pessoas né? acreditavam que era o espírito dele voltando em busca de vingança, que cada redemoinho era o caminho por onde o Saci passava e que quando ele entrava na casa, levava com ele a paz da família. Alguns ficavam doentes, outros enlouqueciam, ouvindo o mesmo som assobiado sem parar. O gorro vermelho nessa versão não era um acessório mágico. Era o símbolo do sangue derramado no dia da sua O Saci também é um trickster, né? Que eles falam que é tipo uma criatura que gosta de brincar, né? Um brincalhão, né? morte, uma lembrança do sofrimento e da injustiça. O redemoinho representam as cinzas do seu corpo, e as Olha, travessuras essa aí tá que ele feia, essa fazia imagem, hein? não eram simples Assustadora. brincadeiras. Era castigo e tortura. Ele apagava o fogo, derrubava as colheitas e assustava os cavalos, atormentando os moradores. Com o passar dos anos, essa história começou a mudar. O povo transformou o espírito vingativo num personagem folclórico, para que as crianças não soubessem da origem cruel que havia por trás. É O Saci melhor virou assim, né? motivo de risada e Ser desenho um animado. personagem Mas em muitos folclórico, né? lugares o Mas é bom Saci nunca foi uma saber a brincadeira. origem Ele é a principal lembrança também, né? viva da dor e da vingança de quem foi esquecido. Ah, imaginem aparecer assim? Era o ano de 1997. O país passava por uma das piores secas do século, e o interior do Nordeste parecia abandonado. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Os fazendeiros começaram a acordar e encontrarem seus animais mortos, todos da mesma forma, sem sangue, sem barulho e sem sinais de luta. Somente 2 furos perfeitos no pescoço, como se algo tivesse sugado tudo de dentro para fora. No começo acharam que era algum tipo de animal selvagem, um lobo, uma onça ou um Só no morcego. canudinho.
Mas o problema era que não havia pegadas nem rastros, e muito menos sangue espalhado. Os corpos estavam limpos e empilhados, como se tivessem sido colocados ali por alguém. E não demorou muito para o pânico começar a se espalhar. As pessoas começaram a trancar os animais dentro de casa e ninguém mais andava à noite. Alguns moradores diziam ter visto uma criatura de aparência grotesca. Tinha olhos grandes e vermelhos, pele acinzentada e uma espécie de espinhos nas costas. Outros juravam que ela pulava muros e se movia com uma velocidade impossível. É o O chupa, problema né? se tornou tão grande que a Chupa-cabra. imprensa começou a se envolver. Repórteres de todo o país foram ao interior para tentar entender o que estava acontecendo. E quanto mais se falava, mais A casos Globo ali, ó. apareciam em todos Atrás do os outros chupa. estados Nossa, do que Brasil. imagem As autoridades não perturbadora. sabiam o que dizer. A cabrinha. Veterinários analisaram os Ah lá. corpos e confirmaram. Os animais não tinham sangue e os ferimentos não combinavam com o ataque de nenhum predador Até conhecido. hoje não se sabe, Os né? mais religiosos diziam que era obra do demônio. Esse aí Outros tá feio, hein? acreditavam que eram experimentos genéticos, testes militares ou até criaturas trazidas por alienígenas. Alguns moradores diziam ter ouvido passos no telhado. Outros afirmavam que viam sombras nas plantações com olhos brilhando no escuro. Mas o mais estranho era que ninguém conseguia pegá-lo. Nem com armadilha, nem com tiro. O nome acabou vindo naturalmente, e que todos conhecem hoje em dia como chupa-cabra. E o que chupa, começou como um chupa. boato local virou histeria nacional. Cidades inteiras fizeram vigílias, caçadas em grupos e até patrulhas armadas, mas não adiantava. Toda noite, em algum lugar, mais um animal aparecia morto. Houve quem tentasse desmentir. Alguns jornais disseram que era invenção, outros culparam morcegos hematófagos. Mas nenhum estudo conseguiu explicar o porquê das perfurações sempre idênticas, e da ausência total de sangue e do fato de alguns Dizem corpos que parcerem pode ser coisa de parcialmente experimento, mumificados. né? Naquela época. E o Né? mais perturbador é que os relatos não pararam nos anos 90. É, Ainda hoje, continua, há registros parecidos, Até hoje. animais mortos com o mesmo padrão e as mesmas Mas é marcas, raridade acontecer hoje em dia. principalmente em regiões isoladas no interior do Brasil. Mas acontece. Alguns dizem que a criatura nunca foi embora, Tá que por só aí. se escondeu. Outros acreditam que ela nunca foi um animal, mas algo muito mais antigo, que apenas voltou a se alimentar quando o Pode ser homem tipo um começou a Tenwen, ocupar demais o território dela. Skinwalker, talvez. O tempo passou, as manchetes sumiram, mas o medo permaneceu. Hoje essa criatura é tratada como lenda, como se nunca tivesse existido, assim como muitas outras lendas do nosso folclore. Mas quem viveu naquela época e perdeu seus animais Quem de uma sabe, forma que sabe. ninguém Quem não conseguiu sabe, não explicar, sabe. jura que foi vítima de algo que não pertence a Ah, este mundo. O chupa, só observando. O interior do Brasil sempre foi um lugar cercado por mistérios, pela fé e pelo medo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica dizer o que é história e o que é verdade. As pessoas ainda dormem com o mesmo receio de séculos atrás. E no fim, é como os antigos sempre costumam dizer: cada história antiga sempre carrega Olha lá um o fundo de cabra. verdade. Esse tem barba, hein, galera? Excelente vídeo, hein? Só lembrando, galera, que o link pro vídeo original vai estar aqui na descrição. É do nosso amigo Noctus. Não esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein, pessoal?